Boa noite, pessoal. Vamos dar sequência na nossa disciplina de inventário florestal. Observe que esse título que eu vou deixar constante aqui no quadro, tá? Hoje eu estou mudando ele para aula 3, dentro da Ré 1, aula 3, ou seja, o roteiro de estudo orientado desta semana, ele tem 3 aulas. As três aulas de segunda-feira. Então hoje nós vamos dar sequência na aula de ontem, começando com intervalo de confiança empírico, tá? Mas eu gostaria de lembrar vocês o seguinte, por favor, vocês precisam de estudar o material, a apostila, não somente pela aula. Vai estudando a apostila, vai avaliando, vai lendo, vai marcando, vai ouvindo as aulas, vai elaborando questões, tá? E a gente vai discutir. Na quarta-feira, aula prática, 10 da manhã, turma A, e 4 da tarde, turma B. Vocês irão entrar participar de uma reunião no Google Meet com e-mail institucional, para a gente ter uma aula de tirar dúvida, de bate-papo. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer da gente não dar conta de fazer isto, por conta da internet. Se isso não for possível de fazer, se a gente não der conta de fazer desta forma, nós iremos discutir uma outra alternativa de como que nós vamos conduzir a aula de quarta-feira. Por exemplo, vocês poderão me mandar as dúvidas que vocês tiverem e eu vou montar uma aula como essa em cima das dúvidas. Então, não necessariamente eu preciso de falar assim, ó, o Alan está com dúvida como achar a média. Não vou pôr o nome dele. Eu posso, olha, tem uma pessoa que está com dúvida com relação à média. Gente, tem uma dúvida que é assim, ó, tal. Olha, solução, isto. Beleza? Ou seja, a pessoa que está com dúvida vai ouvir eu falar e vai automaticamente compreender ou não. Aí nós tornamos até papo. Se ficou difícil de entender, a gente vai no Zap, bate um papo no Zap. Se for dúvida muito simples, eu não preciso nem montar a aula. Eu gravo um áudio no Zap e mando para vocês. Olha, gente, tem um colega que está com uma dúvida assim. Então, eu acho que essa dúvida, ela vale para todos. Portanto, eu estou gravando um áudio para todos prestarem atenção nesta dúvida e na consideração que eu estou fazendo em cima dela. Alright? Mas na quarta agora, nós vamos tentar ver se funciona bem a nossa reunião ao vivo, online, pelo Google Meet, tá? Eu aguardo, então, a turma A na quarta-feira, 10 horas, e a turma B às 16 horas. Entrar no Google Meet, participar de reunião. Nome ou apelido da reunião. É o código da disciplina. GEF161. GEF em letras minúsculas. Alright? Beleza. Então vamos dar sequência hoje na aula. Bom, na aula passada, nós tratamos do item 5.10, que está na página 36. Lembra dele? Intervalo de confiança empírico, e nós começamos lá na página 33, o 5.10, intervalo de confiança, tá? 5.10, intervalo de confiança. E nós fomos trabalhando, falamos do intervalo empírico, que é aquele intervalo que eu estabeleço a média mais ou menos um desvio, ou a média mais ou menos meio desvio, ou a média mais ou menos 2 desvios. Isto é um intervalo empírico, ou seja, eu não tenho confiança na informação ali, ou melhor, não tem nível de confiança para definir. Olha, tenho certeza que o meu parâmetro está ali. Não. Ele é empírico. Beleza. Diante da dificuldade de ser empírico, no passado, William Student Gosset, está aí na página, você na página 37. Que o pseudonome dele é Student, que a gente conhece bem, trabalhava numa cervejaria na Europa, e ele desenvolveu a distribuição T de Student. E a T de Student, a formulinha dela está aí, ó, na página 37. T, mais ou menos T, é igual a média menos Mi sobre o desvio padrão da média. Desvio padrão da média. Ok?
Então, multiplicando o cruzado eu vou ter assim, ó, a média menos mi é igual a T que multiplica S de x barra, fazendo um arranjo aí. Portanto, mi, se eu passar o mi para lá e trazer isso aqui para cá, vai ser o quê? É a média mais ou menos T vezes S de x barra. Esse é o valor do mi. O que é esta parte aqui do intervalo de confiança? É o nosso erro. Isso aqui chama-se erro. Tá? Que hora que eu dividir pela média, eu tenho o erro percentual do inventário. Então, o nosso intervalo de confiança ele pode ser reescrito da seguinte forma. Ó, o intervalo de confiança ele vai ser a média menor ou igual a mi. Opa, média não, desculpa. Estou falando coisa errada para vocês. É a média menos T vezes desvio padrão da média, menor ou igual a mi, menor ou igual. Vou continuar aqui embaixo, ó. A média mais T vezes desvio padrão da média com 95% de probabilidade. Ou 90, ou 99. Então, esse aqui é o nosso intervalo de confiança. Então, se vocês observarem no intervalo de confiança, o que nós temos no meio do intervalo de confiança? A média. Ou no caso, aqui o parâmetro mi. E que eu espero que a minha média também esteja aqui. Por isso, que ao gerar um intervalo de confiança, você tem assim, ó, limite inferior, limite superior, com 95% de probabilidade. O que eu tenho aqui no meio? Eu tenho a média. Eu tenho a média. Então, eu tenho limite inferior, limite superior, e eu gostaria, e todos nós gostaríamos, de que o nosso mi estivesse exatamente onde está a nossa média. Mas ele não vai estar. Ele vai estar em algum lugar aqui dentro do intervalo de confiança com 95%. Em algum lugar. Ele pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, em qualquer lugar. Se ele, o mi, estiver ali dentro, que é desconhecido, quer dizer que o nosso inventário está certo. Nós acertamos o inventário. Mas, se o nosso mi estiver de fora, quer dizer que eu caí na rejeição dos 5% de erro. Ou seja, eu caí numa área que poderia cair. Errei. 5% de erro. Tá? Que nós temos. Isso é o nosso intervalo de confiança. É aqui que nós queremos chegar. Vocês já viram isso também em estatística básica. Nada é de novo para vocês aqui, tá? Então, o nosso intervalo de confiança, eu estou falando de uma média menos um erro, de uma média mais um erro. Então, olha bem, a média menos um erro, a média mais um erro. Veja bem, aqui tem um ponto muito importante. Este pedaço aqui, ó, do centro do intervalo, da minha média estimada até o limite inferior, é o que nós chamamos de erro. Menos. Daqui até o limite superior, também nós chamamos de erro. Por isso é mais ou menos. Eu estou errando tanto para cá e tanto para lá. Mais ou menos. Por isso a nossa média está no centro. Isso aqui trata-se do erro do inventário. Esse valor é igual a este. Esse valor, vamos dizer, é negativo e este valor é positivo. Só para vocês entenderem, tá? Então, nosso erro é do centro ao limite inferior é o erro. Do centro ao limite superior é o erro. Com 95%, com 90%, com 99% de probabilidade de acerto. Já já a gente vai estar chegando nisso aqui. Bom, vamos interpretar um intervalo de confiança. Quando você gera um determinado intervalo de confiança, o que quer dizer? Do ponto de vista estatístico, agora presta atenção. Do ponto de vista estatístico, o intervalo de confiança está dizendo o seguinte: se eu for naquela área, na minha população-alvo, efetuar 100 inventários independentes um do outro. Então, eu vou na minha população-alvo, tá aqui a minha população-alvo, faço 100 inventários
independentes. 95 intervalos vão conter o parâmetro μ. E 5% não irão conter o parâmetro μ. Isso que é a interpretação estatística do intervalo de confiança. Então, se eu realizar 100 intervalos, em 95 deles eu tenho μ. Em 5, o μ está fora. É meu erro dentro do intervalo. Isso é interpretação estatística. Mas qual que é a nossa interpretação prática? Isso que é importante a gente agora entender. Espero com 95% de confiança, vinda da distribuição T-Studio, espero com 95% de confiança de que o meu parâmetro μ está em algum lugar dentro do meu limite, do inferior e superior, dentro do meu intervalo de confiança. Então, interpretação prática, espera-se com 95% de probabilidade de acerto de que o nosso parâmetro μ, ele vai estar em algum lugar dentro do intervalo de confiança. Esta é a nossa interpretação prática. Alright? Então tem duas interpretações, uma estatística e uma prática. Por que a estatística? A estatística do ponto de vista teórico. Se eu fizesse 100 inventários, nós não fazemos. Nós fazemos um único inventário. Por isso eu tenho que ir para o caminho de quem? Da nossa interpretação prática. Beleza. Vamos analisar o intervalo de confiança. Eu vou apagar aqui e vou reescrever o intervalo de confiança para vocês. E nós vamos fazer algumas perguntas que estão aí na página 38. Logo na sequência, na página 38. Vamos imaginar o seguinte, que você gerou um intervalo de confiança, a média menos T vezes desvio padrão da média, menor ou igual a μ, menor ou igual a média, mais T vezes desvio padrão da média com 95% de probabilidade de acerto. Nós geramos esse intervalo de confiança. Pergunta A, o que eu preciso fazer para reduzir, diminuir, ou a pergunta é, o que é preciso fazer para diminuir o intervalo de confiança? Fazer ficar mais estreito. Lembra que eu falei para vocês que isso aqui é o erro? Isso aqui é o erro. Para ele ficar mais estreito, eu tenho que diminuir o erro. Eu tenho que diminuir o erro. Então, o que eu preciso de fazer para diminuir o erro? Bom, vamos colocar aqui uma forma. Erro é igual. É a primeira vez que vocês estão vendo essa forma, tá? Erro é igual a T vezes desvio padrão da média. Isso aqui, ó, é o nosso erro. Bom, T está vinculado com o tamanho da amostra. N menos 1 graus de liberdade. E o nosso nível de confiança, 95, 96, 97%, e assim sucessivamente, tá? E assim sucessivamente. De vez em quando eu vou lá olhar, gente, porque eu tenho que saber quanto tempo tá aí, para não estourar muito 50 minutos, tá bom? Beleza. O que eu tenho aqui dentro? Vamos com calma. Vamos por essa fórmula aqui, ó. A fórmula da precisão é raiz quadrada. Me permitem, eu vou omitir o fator de correção para a população finita. 1 menos N sobre não. Vou omitir aqui, tá? Eu tenho S2 sobre N. Eu tenho S2 sobre N. Beleza. Se isso aqui é fixo, então eu tenho que mexer aqui. Ó, eu tenho que mexer aqui dentro. Bom, mexer aqui dentro, eu tenho que mexer aqui, dentro da raiz. Então, uma das maneiras de reduzir o intervalo de confiança é o quê? Aumentar a intensidade amostral. Isso está certo, por enquanto. Aumentar a intensidade amostral. Por isso que o pessoal fala assim, ó,
Quanto mais amostrar, mais preciso é o inventário. Isto não está errado. Mas amostrar muito para nós no inventário significa o quê? Expense, caro, custo. Eu preciso de dinheiro para isto. Esse é o probleminha que a gente tem no inventário. Custo. Custo versus inventário. Lembra lá no item 2 nosso, quando nós começamos a definir o que era inventário florestal. Isso nós fizemos ainda antes desse isolamento físico que nós estamos vivendo. Lembra lá? Custo para nós é um problema. Então, aumentar a intensidade amostral é uma solução que funciona bem. Mas funciona bem para onde? Vamos ser bem prático. Eucalipto. Andar é fácil. Por quê? Você vai pegar o carro, vai andar para os carreadores sem problema nenhum. Então, no eucalipto, num pinus, em qualquer plantio, numa teca plantada, que você tá, onde a sua população-alvo foi talhonada, que você tem acessos de carro, então aumentar a intensidade amostral, às vezes não é problema. Eu não vou aumentar muito o custo, sem problema nenhum. Mas quando eu falo em aumentar a intensidade amostral, pensando no cerrado, mexeu. Imagina que você está lançando parcela a cada 500 metros, abrindo picada. Então, para você deslocar dentro do cerrado, o tempo de deslocamento não vai fazer o seu custo de inventário subir muito. Porque você vai estar andando muito e medindo pouco. A eficiência da sua amostra é ruim. Nós já tratamos isso aqui em outro momento. Porque o que é eficiência? É eu medir muito, mas andando menos. Se eu começo a andar demais para chegar na parcela, chego, estabeleço mestre e vou embora, eu estou perdendo tempo. Ou melhor, perdendo dinheiro. Tempo para nós é dinheiro nesse caso. Então, aumentar a intensidade amostral. O número de parcelas da amostra é bom. É bom em que sentido? No sentido de pensar em uma floresta plantada, onde a heterogeneidade não é tão acentuada. Existe uma certa heterogeneidade, mas que não é tão acentuada assim. Bom, uma outra maneira de diminuir esse camarada aqui, ó, seria diminuir S2. Diminuir a variância. E para diminuir a variância, já vamos tratar disso de uma vez para vocês já irem pensando de uma maneira globalizada. Para a gente diminuir a variância, vamos voltar no conceito de variância? Ó, S2 é igual somatório de xi menos a média ao quadrado sobre n menos 1. Esse é o conceito de variância, que você não pode esquecer nunca. O conceito de variância não pode ser esquecido. Para eu ter isso aqui baixo, o que eu preciso? Que as diferenças sejam o quê? Pequenas. Se as diferenças entre o dado observado e a média for pequena, significa que eu vou ter uma variância pequena. Se eu entro com uma variância pequena aqui, isso aqui diminui. Diminuindo desvio padrão da média, aumenta a precisão. Então é inversamente proporcional. Quando esse camarada cai, quer dizer que a precisão aumentou. Tá? Olha bem, se eu tenho pequenas diferenças aqui, eu estou reduzindo o quê? A variância. Se eu reduzo a variância, eu aumento a precisão. Bom, professor, beleza, mas daí? Como o senhor vai mexer na redução da variância? Bom, existem algumas alternativas, tá? A primeira delas, fazendo chucho. Que é o que vocês não podem fazer, mas tem que saber que existem pessoas que conseguem fazer isso. Mexer na base de dado. Dado discrepante, eu começo a mexer nele. Eu começo a fazê-lo ficar parecido com os outros. Isso é fazer chucho. Isso está errado, mas o técnico florestal tem que saber que alguém pode ter mexido nisso. E nós vamos falar disso, vou voltar a esse tema, em auditoria. Inventário sem auditoria não tem qualidade. Então, por exemplo, empresas prestadoras de serviço, empresas medidoras de eucalipto,
que faturam, esses caras têm que ser terrivelmente auditados. Por quem? Pela empresa. A empresa joga na mão dos camaradas. Bom, se pega uma empresa séria e idônea, funciona. Se não, um abraço. Então, você, responsável pelo planejamento de uma empresa, tem que saber, eu preciso auditar inventário florestal. Eu tenho que ir a campo, conferir, ver a qualidade do serviço. Nós vamos voltar nisso. Beleza, vamos voltar aqui no quadro. Então, para eu reduzir isso aqui, sem ser fazendo chucho, sem ser fazendo coisas erradas, eu só tenho uma alternativa: aumentar tamanho de parcela. Veja bem, se eu tenho parcela de 500 metros quadrados, e se eu mudar esta parcela daquela área para 1.000 metros quadrados, o que vai acontecer? A probabilidade, não estou falando que tem que acontecer não, hein? Presta atenção. A probabilidade deste camarada de 1.000 metros quadrados estar mais próximo de uma média é maior. Porque se eu tenho uma parcela maior, eu estou conseguindo contemplar variações dentro daquela parcela maior. Portanto, eu vou estar gerando um valor próximo da minha média. Automaticamente eu vou dizer, olha, eu consigo reduzir a variância mexendo no tamanho de parcela. Bom, pera lá. Quando é que isso vale? Isto vale para você pensando na ativa, pensando num cerrado. Por quê? É melhor você medir uma parcela maior num ponto, digamos, 10 por 100, do que medir uma parcela de 10 por 50 e ter que andar mais, lançar mais parcelas. Então, eu amostro mais naquele ponto, eu aumento a eficiência do procedimento de amostragem e aumento a probabilidade de estar reduzindo a variância. Então, as duas coisas. Ou eu aumento a intensidade amostral, ou eu mexo aqui. Em termos de inventário florestal, mexer aqui significa mexer no tamanho de parcela. Para quê? Maior a parcela, maior a probabilidade do dado observado e menos a média ser parecido. E os dois sendo parecidos, menor é a variância. Espero que isto esteja muito claro para vocês. Vocês agora, se a aula fosse presencial na UFLA, eu diria assim, para quem perdeu essa aula, perdeu 10% da matéria, 15% da matéria. Agora, gravado, o cara não vai ter como reclamar disso, né? Boa parte das interpretações nossas daqui para frente, nós vamos começar a passar por este exercício. Como reduzir variância? Como aumentar a precisão? Mexer na variância, mexendo no N. Na maioria das vezes, pessoal, a gente mexe aqui. Porque aqui, se o cara vai fazer um inventário numa área heterogênea, um cerrado, eucalipto, segunda, terceira rotação, ele já vai trabalhar com parcela maior. Ele já tem consciência disso. Mas por que ele está trabalhando com parcela maior? É por causa da variância. Quando a parcela é maior, ela contempla mais variação. Então ele já faz isso. Às vezes ele pode fazer até de forma inconsciente, sabia? De repente o cara fala, não, quando é muito heterogêneo, parcelas maiores é melhor. Mas às vezes nem está sabendo aqui no conceito da variância. E por que é melhor? Porque ao mexer no tamanho da parcela, ele reduz esse camarada, que por sua vez contribui com a redução do desvio padrão na média, que redução nele significa aumento de precisão. Claro, gente? Então, essa é a primeira pergunta que eu faço. O que é preciso para reduzir? Para reduzir é diminuir erro. E mexer no erro é mexer dentro do desvio padrão da média. Beleza. Vou apagar isso aqui, ó. Essa parte de erro aqui, tá? Vamos lá. Com calma, não se preocupe. Se precisar da quarta aula do tema, eu dou. Não estressa, não. Ninguém vai sair prejudicado por conta desse isolamento físico que estamos vivendo, não. Isso eu garanto com vocês. Eu vou fazer a minha parte. E vocês vão fazer a de vocês. Eu estou aqui em um lugar totalmente escuro, no sítio, falando feito doido. Tem um tio aqui do lado, deve falar, meu sobrinho fica maluco, não tem problema.
tá certo? Lá dentro de casa a esposa fala, esse é doido de verdade. Beleza, não tem, fama de doido a gente sempre tem, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas você tem essa fama. Mas vocês não sairão prejudicados. Eu irei dar a matéria. Ou aqui ou lá na sala. Então, portanto, não pense que eu vou sair correndo para fechar em 3 aulas, em 4. Não, não vou não. Ou eu ensino direito, ou eu não vou ensinar. Fazer de conta que vocês fizeram inventário, não. Vocês saírem da disciplina de inventário e falar assim, eu não vi o conteúdo todo por conta daquela questão da pandemia. É uma coisa. Ah, eu não vi a amostragem casual estaticada. Não deu tempo de fechar isso no semestre. Isso é uma coisa. Agora, você sair, eu dei tudo e você fala, pô, eu não aprendi a amostragem casual estratificada. O cara falou, eu não entendi nada. Aí tá errado. O pouco que vocês irão ver comigo, vocês irão certamente saber usá-lo muito bem. Assim eu espero. Ok? Bom, aí tem uma segunda pergunta. O que é melhor em termos práticos? Intervalo de confiança maior ou menor? Essa pergunta, na verdade, eu acho que ela não é muito bem elaborada. Quem elaborou fui eu, mas eu acho que não está muito boa. Na verdade é o seguinte, quando você tem um intervalo de confiança assim, ó, ou um intervalo de confiança assim, ó, o que é melhor? Este ou este? Bom, a pergunta ela é maldosa. Para quem é melhor? Assim para quem? Para mim que estou fazendo inventário ou para quem está comprando inventário? Para quem faz ou para quem compra o inventário? Depende. Então, por exemplo, se eu sou o cara que estou fazendo inventário, estou vendendo inventário, eu prefiro que o intervalo fique assim. Por quê? Eu não vou errar. Alright? Então, intervalo amplo. Bom, na hora que corta a floresta, o valor paramétrico está aqui dentro. Mas para quem está comprando o seu produto, ele quer saber de uma informação mais precisa. Ou seja, um intervalo mais estreito. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se nós pensarmos hoje, aqui no sul de Minas Gerais, eucalipto com 7 anos de idade. Vamos pensar numa produção média, tá? Aproximadamente, viu, gente? Isso vai variar um pouquinho. Mas vamos pensar aí uns 200 metros cúbicos por hectare. 200 metros cúbicos por hectare. Para nós aqui, é uma boa produtividade. Na Bahia, no sul da Bahia, não. No sul da Bahia a gente tem lugares que tem mais de 300 metros cúbicos por hectare. Tá? Se você vai para o norte de Minas, tem lugares bons. Mas tem lugares também que não vai dar nem 170, nem 160 metros cúbicos por hectare. A produtividade. Então, se eu sei que a produtividade aqui no sul de Minas é 200 metros cúbicos, e eu for fazer um inventário para uma pessoa e falar para ela assim, ó, o volume na sua área vai de 80 até 320 metros cúbicos por hectare com 95% de acerto. Ô, gente, eu não preciso de inventário para fazer isso aqui não, hein? Eu não preciso ir no campo hora nenhuma. Hora nenhuma. Eu tenho certeza que isso aqui está certo. Eu quero uma coisa mais estreita. Ou seja, eu quero que o cara me apresente um dado assim, ó. O seu volume vai de 190 a 215 metros cúbicos por hectare. Aí sim. Opa, então, para quem está comprando, eu quero algo mais restrito. Para quê? Por causa do planejamento florestal. A planejamento da venda, da colheita. Se você dá uma informação muito ampla, o cara vai falar, pô, mas tem lugar que vai dar 80? Tem lugar que vai dar 300 metros cúbicos? Então, para ele planejar tanto a colheita quanto a venda de madeira, fica complexo. Então, essa pergunta, o que é melhor? Intervalo estreito ou intervalo amplo? Depende para quem. Mas sempre intervalo estreito é mais preciso. Sempre. Intervalo estreito é mais preciso. Ok? Beleza. Aí tem uma outra pergunta. Se considerar 90% de probabilidade de acerto,
Qual intervalo será mais estreito ou mais aberto? Essa pergunta mesmo que eu faço. Olha lá, o IC será maior ou menor? Quando eu mudar agora, de 95% para 90%. Então, vamos pegar a tabela T lá no final da apostila. Pega a tabela T lá no final da apostila, tá? Vamos imaginar que nós fizemos um inventário com 20 parcelas. Nós fizemos um inventário com 20 parcelas. Então, olha aí para 95, 19 graus de liberdade. Qual que é o valor de T? Olha para mim aí. Já pega a apostila de vocês e olha, ó, alfa 0,05 com 19 graus de liberdade. Qual que é o valor desse T aqui, ó? Esse valor de T, ele vai ser 2,093. 2,093. Observe que eu não estou mexendo em erro, hein? Eu estou falando assim, ó, estou mudando de 95 para 90, tá? Agora, observe também o seguinte, para 0,1, 90% e 19 graus de liberdade, qual que é o valor de T que nós vamos ter aí? Então, uma coluna antes da 0,95, 1,729. 1,729. Bom, se eu não estou mexendo no erro, ou desculpa, no desvio padrão da média, eu estou mexendo no meu nível de confiança. Então, portanto, esta fórmula aqui, ó, erro é igual a T vezes desvio padrão da média. Eu não estou mexendo nesse cara, eu estou mexendo aqui, ó. Qual é a confiança da minha estimativa do erro aqui? Então, olha bem. Se eu usar este valor ou se eu usar esse valor, o que vai acontecer? Imagina que isto é constante aqui. Para um 90%, eu vou ter um intervalo assim, ó. Porque o valor de T é menor. Então você pega, por exemplo, chama isso aqui de 10. 10 vezes isso dá 17,29. Então, vezes o valor de T. É o erro. Agora, veja bem. 2,093. Eu estou falando agora do intervalo um pouquinho maior. Mas não é engraçado. Não seria o contrário? Não. Guarde bem uma coisa. Quando você fala 90%, quer dizer que você pode errar 10%. Bom, se eu posso errar 10%, o meu intervalo tem que ser mais estreito. Se eu posso errar 5%, o meu intervalo pode ser um pouquinho maior. Se vocês voltarem lá na tabela T e olhar para 99%, vai ser 2,86. T, 0,01, 19 graus de liberdade, 2,86. Olha o tamanho. O intervalo vai ser o quê? Um pouco maior. Por quê? Eu posso errar apenas 1%. Se eu posso errar apenas 1%, eu tenho que ter um intervalo um pouco maior, um pouco mais amplo, para poder, né, justificar. Essa diminuição no valor do T, ela vai ter impacto no cálculo da intensidade amostral. Aí uma coisa. Mas aqui, falar em intervalo de 90, 95 e 99, lembre-se, 90% eu posso errar 10. Se eu posso errar 10, o meu intervalo vai ser estreito, mantendo isso aqui constante. 95, eu posso errar 5. Opa, se eu posso errar 5, né, então quer dizer que eu já diminuiu a minha margem de erro. Então, meu intervalo tem que ser um pouquinho mais amplo. Se eu pensar em 99% de confiança, opa, eu só posso errar 1%. Então, o meu intervalo tem que ser um pouco mais aberto, um pouco mais amplo. Isso, gente, eu espero que esteja claro para vocês. Na prática, no inventário florestal, nós não mexemos nisso. Eu mexer em nível de confiança não tem nada a ver com erro. Desculpa, não tem nada a ver com o desvio padrão na média. Tem impacto no erro, tá? Tem impacto no erro. Eu só estou mexendo aqui no T. Nós sempre trabalhamos com 95%. A grande maioria dos levantamentos florestais, e mesmo de opinião pública, a gente trabalha com 95% de confiança. Alright?
Então, beleza. Vamos dar sequência aí. Bom, aí tem uma frase no meio da página 38, tem uma observação que eu acho legal. Acho que é importante vocês lerem isso daí. Quem controla a amplitude do intervalo de confiança é o erro padrão da média. Esse cara aqui, ó. Quem e faz isso, ó, é isso aqui. Por quê? A gente não mexe muito no T. Então esse camarada aqui que é o manda nós. Quem manda para nós é a variabilidade entre as amostras. É a variância. É o CV. Tá? Aí ele fala assim, ó. Se desejar um IC menor, um intervalo de confiança menor, estreito, é preciso aumentar a amostra para aumentar a pressão. É o que nós discutimos. Então, essa frase negrita foi o que nós discutimos um pouquinho antes aqui. A gente aumenta N ou diminui a variância. Claro? Beleza. Bom, vamos começar a falar de um outro tópico agora. Vou apagar aqui. Tá? Eu gostaria que vocês estudassem bem essa questão. Mas antes de eu começar o tópico 5.11, eu sei que a gravação vai gastar tempo, mas eu quero tornar essa gravação a mais real possível em sala de aula, tá? Não tem problema eu fazer a quarta, quinta, sexta aula do tema. Não se preocupe com isso. Anotem aí para mim. Considere que efetuou-se uma amostragem com 20 parcelas numa determinada floresta. Então, eu estou falando o seguinte, ó. Você tem aqui uma floresta, uma população-alvo, e você lançou aqui dentro 20 parcelas. Não preocupe com o tamanho. Lançou 20 parcelas. Não estou preocupado em qual o tamanho. Pode ser 400, 500, 1000, não interessa, tá? Lançamos uma amostra de 20 parcelas dentro dessa população-alvo. Após o processamento do inventário, verificou-se as seguintes estatísticas. Então, o cara lançou 20 parcelas e ele viu o seguinte, que a média foi 220 metros cúbicos por hectare, tá? E ele verificou que o desvio padrão da média foi de 12,3 metros cúbicos por hectare. 12,3 metros cúbicos por hectare. Aí a pergunta dele é o seguinte, letra A, ou a pergunta que eu faço para vocês. Gerar o intervalo de confiança para 99%. Vocês vão fazer, letra A. Gerar um intervalo de confiança para 99%. Olha aqui que eu já dei. Não se esqueça, o que é o erro? É T vezes isso aqui, ó. Então você, na verdade, está precisando achar apenas esse cara. O que é o nosso intervalo de confiança? É a média mais ou menos erro com 99%. A média você tem, o erro você vai calcular. Depois, letra B. Obter o mesmo intervalo de confiança com 95%. E letra C, obter o mesmo intervalo de confiança com 90%. Então, por favor, faça esse exercício para mim e depois compare os 3 intervalos, para vocês verem aquela questão mais estreito, mais aberto ainda. Por gentileza, tá ok? Faça isso aí para mim, tá? Vou apagar isso aqui agora. Estamos indo, deixa eu ver minha hora aqui, 8h10. Nós já estamos aí com 40 minutos de aula. Vamos dar mais um pouquinho aí para a gente poder começar o item 5.11. Não se preocupe que isso aqui é demorado mesmo, porque eu preciso que vocês entendam. Intensidade amostral. Intensidade amostral. Cálculo da intensidade amostral. Está lá na página 38 de vocês. Bom, primeiro vamos entender o seguinte. Eu vou olhar quanto tempo está de gravação. Um minuto só, por favor. Bom, 40 minutos. Ótimo. O que é intensidade amostral? Ou número de parcelas que eu vou lançar numa área.
Talvez a expressão intensidade, ela não é muito adequada. Talvez fosse mais o cálculo do número de amostra. Ou cálculo do número de parcelas que eu vou lançar numa determinada população-alvo. Então, observe que agora, você, chegando a engenheiro florestal, passando pela GF 61, então você tem agora, lá no Terra Júnior, lá na Floresta Júnior, você sempre tem aquela questão, um sujeito quer fazer um inventário numa área. Professor, quantas parcelas eu coloco na área? A gente agora começa a ter esse tipo de questionamento. Então, a pergunta é, qual a intensidade amostral? Quantas parcelas eu vou lançar na área? Eu quero saber, gente, isso aqui, ó. O N. Número de amostras. O tamanho nós vamos falar mais adiante um pouco. O tamanho, a intensidade amostral. Eu quero saber o N. Para a gente saber o N, ou seja, quantas amostras eu vou lançar numa floresta, eu tenho que considerar duas coisas. Erro máximo admitido. Esse é o primeiro ponto. Erro máximo admissível. Então, se o cara está te comprando um trabalho, eu quero que vocês façam o inventário. Qual o erro que o senhor quer? 20%. Opa, tô maré mansa. 20%, beleza. Qual erro que o senhor quer? Eu quero um erro no máximo 5%. Ué, mas aí, opa, 5% é para pensar assim, eu tenho que pôr muita parcela na área. Não estou nem falando em variabilidade. Se o cara falar, eu quero 3% de erro. Casos, clássico disso. Vamos pensar numa família que os pais faleceram e os herdeiros têm lá uma fazenda gigante para herdar. E dentro dessa fazenda tem lá 400 hectares de eucalipto. E você foi contratado como perito florestal por um juiz. Na verdade, não é contratado, tá? Você foi convocado, porque se um juiz convoca. Então, o juiz te convocou para você fazer parte lá do processo que ele precisa de fazer o inventário. Quando eu digo inventário, agora não é inventário florestal, não. Ele precisa de fazer o inventário dos bens da família. E para ele fechar esse inventário da forma melhor possível, o que ele vai fazer? Ele tem que saber qual é o volume de madeira que tem ali. Porque aquela fração de terra vai para um determinado irmão. Bom, ele já vai cortar e vai vender a madeira, então ele tem um dinheiro já que ele vai ganhar. Os outros têm que ganhar um pouco mais de terra, sei lá, algum critério assim. Então ele vai falar assim, ó, eu preciso do menor erro possível. Será 5%? 3%? Ô, doutor, mas isso vai ficar caro. Ele vai falar assim para você, eu não estou te perguntando isso, qual o preço. A hora que você terminar o seu inventário com 5% de erro, você venha e traga para mim o preço. As partes que estão fazendo o inventário dos bens da família é que vai te pagar e o preço que você colocar. Existe o preço, um honorário por hora que você vai colocar. Ponto final. Tá? Isso é um ponto chave. É um ponto técnico, um ponto prático da vida do engenheiro florestal, que nós temos que saber. Então, o primeiro ponto, o erro máximo admitido. Quanto maior o erro, mais folgado eu fico. Quanto menor o erro, mais parcela, maior é o custo do inventário. Um outro ponto que tem que ser observado é variação da floresta. Variabilidade. Variabilidade de quem? Da característica que você está trabalhando. Então vamos cortar um pouco o caminho. Quando a gente falar em volume, eu preciso saber volume, você pode pensar assim, bom, se eu medir todos os diâmetros, eu tenho área basal. A área basal tem uma forte relação com o volume. Então a variabilidade de área basal é um indicativo muito forte de variabilidade, com certeza, de volume. Então eu preciso do erro e da variabilidade. Então, se nós montarmos a fórmula do erro, é igual T vezes desvio padrão da média, tá aqui, ó. Que esta fórmula começa aí, ó, no finalzinho da página 38.
Então, eu dependo do erro e eu dependo da variabilidade que está aqui dentro. Então, olha bem, o que é o erro? É ter, eu não vou demonstrar tudo não, tá? Raiz quadrada de quem? S2 sobre N, que multiplica 1 menos Ni sobre E não. Ó, se eu elevar ao quadrado, tudo, eu vou desaparecer com a raiz quadrada. Se vocês seguirem a demonstração daí, tá ótimo. Só segue, você não tem que decorar nada. Você vai decorar para mim na página 39. Na página 39, antes de chegar no final dela, aí eu vou apagar aqui novamente. Tem uma formulinha do N. Qual é a formulinha do N? N é igual a T ao quadrado vezes variância dividido por quem? Pelo erro ao quadrado mais T ao quadrado vezes a variância dividido por E não. Essa formulinha está aí. Então, observe. Se eu estou falando de volume, qual que é a unidade da variância? Lembra lá? Metro a sexta. Se eu estou falando em volume, o erro é metro cúbico. Ao quadrado, metro a sexta. Portanto, eu vou cortar esses dois caras aqui, ó. N vai ficar o quê? Adimensional. Esta fórmula tem o erro e esta fórmula tem a variabilidade, ó. As duas coisas eu tenho aqui na fórmula. E tem o T. Por quê? Com qual confiança eu vou tentar atingir o erro máximo com essa quantidade de parcela? Então, entra o T nessa jogada aí. Ok? Bom, na próxima aula, nós vamos tratar, eu vou continuar tratando da questão da intensidade amostral, tá? Eu peço vocês para irem estudando, compreendendo, anotando as dúvidas, tá? E eu vou gerar a aula 4 logo, logo, tá? Hoje eu vou tentar subir, fazer o upload desta aula ainda hoje, porque demora, pessoal, umas 5, 6 horas, tá? Para subir, porque a minha internet é lenta. Então eu peço calma. Então amanhã de manhã eu posto essa terceira aula para vocês. Amanhã à noite eu gravo uma quarta aula até a gente fechar o tema. Vai estudando. Não se preocupe, porque toda noite eu vou estar gravando aula. Hoje eu vou gravar uma só porque eu tenho um compromisso pequeno aqui em casa agora. Mas os outros dias eu vou tentar gravar 2 aulas por noite, para eu tentar fazer o upload de 2 vídeos de uma vez, tá bom? Pessoal, um grande abraço, se cuidem bastante, seja amigo, seja parceiro sempre. Precisando um dos outros, ajudem, mande mensagem, olha a lista de exercícios, tentem fazer. Nós vamos nos encontrar quarta-feira às 10 horas, turma A, e às 16 horas, turma B. Um forte abraço no coração de todos.